Mais um dia de Pricing Cast. Cast. E hoje, gente, a gente tem aqui um convidado muito bacana. Podemos falar que vai ser um episódio doce? Podemos falar que vai ser um episódio com uma certa doçura, mas que tem umas pitadinhas aí de outros negócios também. Até pricing. Até pricing, olha só. Mas, gente, olha, eu tenho o prazer de ter essa pessoa no meu hall de amigos. Ele é uma pessoa muito querida. É um jovem que está despontando aí em pricing, mas é um jovem que já tem uma maturidade super sênior, uma pessoa que sabe o que quer. E uma pessoa que tem desenhado e trilhado o seu próprio caminho dentro aí da disciplina de pricing, que dá orgulho de ver, né? Walk the talk realmente aí, e tá seguindo um caminho brilhante na empresa que ele tá hoje. E, cara, assim, mais de 15 anos de experiência, o cara tem uma base de analytics muito forte. Ele trabalha diretamente fornecendo insights para todo o corpo que toma a decisão da companhia, né? Então, sem nenhum tipo de atalho, sem nenhum tipo de intermediários, ele vai lá e fala com o dono mesmo, entendeu? Dá cara pra bater. Dá cara para bater, Como exatamente. Então, já passou por alguns segmentos, né? Antes de chegar no negócio que ele está hoje, ele vai contar um pouquinho pra gente. Mas ele já foi de indústria de telecom, serviços do terceiro setor, meios de pagamento. E hoje ele está vivendo uma vida mais doce, será? Então hoje a gente vai conversar com quem? Lucas Brizotti. Lucas Brizotti! Obrigado. Eu já queria agradecer de antemão, você sabe, enfim, você é um querido. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, né? Com toda a tua generosidade, que eu já sei antecipadamente que você tem, de compartilhar conhecimento para outros jovens, né? E pessoas que estão começando assim como você começou a trilhar a tua vida aí na tua carreira como um todo, mas em pricing especificamente. Então, abre o teu coração aí para falar e da tua jornada e contar um pouquinho para os espectadores aí quem é o Lucas, aonde o Lucas tá, gente, a gente nem falou, mas eu vou deixar para ele falar. E como é que você Caiu em pricing. Né? Exatamente. Legal. Todo mundo caiu, foi atirado, lançado, enfim. Arremessado. Em pricing. Né? Então como é que você foi cair nesse bando de loucos? Cara, em primeiro lugar, é muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou um espectador assíduo do Pricing Cast. Muito obrigada. E é uma honra estar aqui com vocês, dividindo a Aninha, minha amiga. Fico muito feliz em poder falar isso. Acho que a minha história em pricing, eu tô na Cacau Show, por isso que a minha vida tá um pouquinho mais doce desse ano, né? E eu caí em pricing, acho que muito parecido com o que a Ana falou, assim. Eu, diferente de algumas pessoas que geralmente trilha outros caminhos e cai em pricing, eu comecei minha carreira muito jovem em um programa de job rotation. E uma das áreas que eu passei era o que hoje a gente chama de pricing. Mas na época era uma área que se chamava Bids and Proposals, dentro dessa indústria de telecom. Tinha até senha para entrar. Ô, louco! Sabe? Que é muito sigilo, na sala, assim, era muito sigiloso. Só que quando eu passei por lá, eu percebi que as pessoas mais legais e mais inteligentes daquele lugar, daquela empresa, estava lá naquela área. Eu pensei, caramba, eu gostei daqui. Acho que é isso que eu vou fazer. E desde então, eu tive, assim, agradeço muito, não sei se as pessoas acreditam, né? Seja no que elas acreditam, assim, eu agradeço muito por ter tido a chance de logo no começo Começar na área certa, né? experienciar pricing. É isso aí. Que legal, que legal. E hoje você tá num negócio muito diferente de onde você viveu a maioria da tua vida profissional, né, Lu? Então você teve todo um background formado em serviço e hoje também é serviço, né?
E aí, enfim, né, tem muita notícia da estratégia de cacau como um todo no mercado, hotel e parques e tudo mais, né? O Ale tem falado bastante. Mas agora é serviço e produto junto, enfim, mudou, deu um nozinho na cabeça, né? Não, muito, muito. Então, enquanto eu comecei precificando coisas mais tangíveis, até precificar coisa que eu não via, né? Mas era geralmente muito concreto nas indústrias que eu passei, né? Porque é B2B, na maioria das vezes. Você precificar algo que toca a vida das pessoas, que é indulgência, que tem o Feliz Hoje da Cacau como um dos pilares da Cacau, né? Que é tocar a vida das pessoas, é um negócio muito diferente, porque até a velocidade com que a gente faz e movimenta preços, ela reflete muito rápido no mercado, né? Diferente, por exemplo, dos outros negócios, que você tem que focar talvez mais na política comercial, e aí você tem contratos amarrados, que às vezes você demora muito para ter um efeito prático, né? Não, no negócio da indústria, que tem um varejo, né, e que controla toda a cadeia, esse efeito de ação e reação, ele tende a ser mais rápido, né? Sim, nossa, é quase imediato, né? Porque através do teu consumidor que está na loja, e a gente vê de fora como consumidor, como a empresa ela é realmente foco no consumidor, né? Então, todo o desenvolvimento, o layout de loja, todo o sortimento que tem, e até no posicionamento de preço tem um ponto muito de acessibilidade, de ser um produto democrático, né? Eu lembro até que o Ale comentou em um evento que queremos ser democráticos e atendemos de A a Z. Esse atender de A a Z também reflete na precificação. E né? muito. Então, e muito. como é que... Conta um pouquinho para nossa audiência. Eu acho que antes, né, de você contar esse ponto, fala um pouco do que é o negócio o Cacau Show, do modelo, porque é um modelão diferente, né? Envolve franquia e tudo mais. Diferente de um B2Bzão, de um B2C tradicionalzão, né? Que tem um canal e negocia com o canal. Cacau tem um modelo diferente. Conta um pouquinho só para a turma poder entender um pouco o modelão. Legal. A Cacau Show, ela está presente num segmento que nós que trabalhamos no segmento de chocolate, a gente chama de chocolates finos. Então são chocolates que são um pouco diferentes do que você encontra tradicionalmente no mercado, né? Com qualidade mais elevada, né? Com uma diferenciação no produto efetivamente. E o negócio da Cacau foi há 36 anos, o Ale teve uma ideia. Isso é muito legal ver ele contando isso, porque ele é apaixonado, ele respira esse negócio, né? Então ele começou com basicamente quase nada de dinheiro e muito esforço, muito suor, e sempre pautado em qualidade. Em algum momento ele começou a entender que ele tinha uma oportunidade de crescer através de um modelo de franquia, né? E aí ele começou, bom, eu já tenho a indústria e produzo chocolate de alta qualidade, então eu preciso de força para distribuir. Aí sim que ele começou através de franquia, e hoje é a maior, no momento em que a gente fala hoje, é a maior rede franqueada do país, né? Com mais de 4.000 lojas, e não tem um estado que não tenha uma loja da Cacau hoje, né? E esse modelo, obviamente, começou a expandir. Então, como a filosofia do Ale e da Cacau é de tocar a vida das pessoas, ele começou a expandir aonde mais eu posso tocar a vida das pessoas. Onde mais eu posso ter pontos de contato que o chocolate que me traz felicidade, indulgência, etc., pode movimentar esse ecossistema. Então, por que não um hotel? A pessoa vai no hotel e vai lembrar daquele momento, né? Assim como às vezes ela sente uma felicidade enorme em comer um chocolate, né? Ele começou também a ir para outros negócios de entretenimento, né? Então, hoje a Cacau ela funciona como uma holding, onde o chocolate sustenta esse universo lúdico, mágico, e a gente tem um super desafio que é fazer tudo isso de maneira acessível, com alta qualidade. Então,
em um cenário que você conhece, Exato. que esse ano tá que o cacau não tá nada bonzinho, né? Não, e o mercado em si nervoso, né? Não, e o cacau em si não está nada bonzinho, né? Porque Tá junto com azeite, com... eu não sei quem tá ali liderando a corrida, mas eu diria que como o cacau ele é uma commodity em dólar, né? E a gente, enfim, é público essa informação. A tonelada do cacau bateu $10.000 em algum momento dessa curta série histórica que a gente está vivendo aí nos últimos... Não tô falando nem de 12 meses ainda, tô falando de, sei lá, de janeiro para cá. Então, realmente torna o negócio, para quem está no mundo do chocolate, muito desafiador. Tem uma curiosidade, e bem na linha do que a Ana disse. De que maneira você monitora isso a ponto de identificar se é necessário você fazer uma movimentação de preços ou não? Como que essa informação chega para você, para que você possa fazer as suas análises e decidir se é necessário você seguir ou não com o aumento de preço? Legal. Na verdade, o cacau, né, ele é negociado em uma bolsa de mercado futuro. Então, geralmente, você contrata, né, a próxima safra. Exato. Tá? Então, e essa negociação é feita em bolsa. Então, hoje, as pessoas, é uma informação pública, Sim. todo mundo consegue ver o preço do cacau na determinada safra que você quer olhar, tá? E aí, é óbvio, é um trabalho muito forte e estreito com a área de S&OP, com a área de compras, para a gente entender a nossa capacidade produtiva ou necessidade de matéria-prima, né? E qual vai ser o momento ideal de compra, né? Então, acho que em determinado momento a gente é quase um trader, né? Então, a gente olha, monitora esse movimento, a gente entende quais são os níveis de estoque e quando a gente vai fazer efetivamente essa compra, né? Uma coisa um pouco diferente do nosso negócio é que ele também ele é muito antecipado. Então, enquanto a gente está conversando aqui, a nossa cabeça já está em 2025, 2026. Então, a gente sempre está pensando em como vai ser os preços e custos lá na frente. Tá? Então, esse é um desafio que é gostoso de fazer no dia a dia. É bem gostoso. E como que essa informação chega para você? Você tem alguns KPIs de monitoramento ou S&OP, suprimentos, passa para você? Hoje eu tenho uma tela quase que desse tamanho, que eu acompanho a evolução dos preços mesmo da commodity. E tem um outro fator também, né? Dificilmente você compra commodity diretamente. Então você tem empresas como Cargill, por exemplo, Barrica Lebot, que elas intermediam esses contratos, né? Então, e durante essas intermediações existe um fator que se chama ratio, né? Que geralmente é um fee de remuneração deles, né? Então, enquanto eu olho o valor da commodity, eu tenho contato direto com a área de compras e S&OP para me falar, viu, qual que é a expectativa do ratio, né, para compor esse preço. E isso geralmente é mensal, né, em alguns cenários, dependendo da nossa necessidade, a gente tem que fazer um acompanhamento mais de perto. Mas geralmente eu olho esse indicador diariamente e componho com um outro indicador que é o ratio mensalmente. Bacana. Ô Lu, e na linha desses indicadores e de olhar, enfim, movimentos, não só, a gente falou bastante da parte interna da matéria-prima, né, que é isso mesmo que você comentou, a parte externa, assim, né, como é que vocês também se suprem de informação, compra do mercado, são compras spots, você tem um relatório recorrente que te ajuda, porque é um negócio que não está no grande varejão tradicional, né, nos supermercados, que eu digo, né, que eu quero dizer, estão nas lojas próprias, nas revendedoras. Então você tem uma certa ou deveria ter, enfim, não sei se você compra informações de mercado, mas você não tem ali uma Nielsen da vida, né, onde você tem ali informação de todos os players de chocolate para você ver. E como é que você se supre dessa informação de mercado para tentar te balizar um pouco, enfim? Esse foi um desafio quando eu cheguei, né? Então eu tô
Cheguei em 2024, efetivamente, na Cacau, e tinha pouca informação. Né? Como é um segmento diferente, ele não é muito bom a gente fazer proxies, né? Com as informações de Nielsen, etc. E tem uma novidade, né? A área de pricing na Cacau, ela é muito jovem, né? Então, assim, sendo pragmático, não tinha informação. Como eu faço? Né? Como eu comecei a fazer? Então, a sorte é que a Cacau controla toda a cadeia, então todas as informações de movimentação, a gente tem muito dado nosso, né? E, ou seja, de comportamento do nosso consumidor, né? E a gente também tem uma equipe e capilaridade dessa equipe muito abrangente, que permite com que a gente faça pesquisas, né, internas sem necessariamente precisar de um recurso. E aí, óbvio, conversando também com você, com algumas pessoas do mercado, a gente também encontrou algumas ferramentas para poder fazer isso de uma maneira rápida. Tem alguma referência externa, e ter alguma referência externa quando eu digo do competidor, né? Porque do consumidor a gente trabalha as metodologias de PVM, por exemplo, né? Uma dica que você me deu, né? Tenta fazer o Gabor Granger lá, enfim. Cara, que legal. Foi por aí que a gente começou, né? Hoje, agora a gente já está numa fase que a gente já está indo para um caminho mais de... chamamos inclusive Nielsen, Kantar, algumas empresas para a gente poder construir um modelo customizado. Porque para entender o mercado externo de chocolate fino, digamos assim, a gente não tem nada de prateleira pronto. Sim. Então a gente tem que construir isso customizado. E tem uma concorrência que é diferentona para vocês, né, também, né, Lu? Então, conta um pouquinho para a audiência, porque não é exatamente só com o produto de chocolate, né, que se concorre, diferente do que a gente vê para a maioria, vamos falar da maciça maioria dos fabricantes de chocolate, que tem o seu tablete um do lado do outro, ali na prateleira, né, nos seus formatos mais tradicionais. Cacau trabalha numa linha de presenteáveis, tem uma variedade ali de blends de intensidade do cacau. Tem os kits também, Tem né? os kits, então, poxa, não é só... Vai muito além, né, da concorrência tradicional. Então, hoje, quem são as concorrências de cacau? Exato. Hoje a gente tem a concorrência direta, né, que são empresas que têm modelos de formatos parecidos, similares. E a gente tem as indiretas, que é justamente... Eu senti muito isso no Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados, inclusive foi um evento foi o Pricing Day. No dia do Pricing Day. Dia do Pricing Day. Né? Eu costumo falar pro time, né? Usar muito o TBC. TBC, a gente vai botar legendinha aqui do que é, tá bom? E aí eu aproveitei nesse dia, depois da palestra do Pricing Day, eu resolvi andar. Né? E no shopping, era perto, se eu não me engano, do Ibirapuera. Foi perto do Ibirapuera. Foi. Andei no shopping e vi como que os consumidores escolhiam ou onde eles estavam indo naquele momento para comprar um presente para o seu cônjuge, enfim, parceiro. E aí eu comecei a entender, bom, realmente eu não concorro só com o meu competidor direto. Eu concorro, por exemplo, com quem vai dar um perfume, com quem, enfim, com uma ocasião de presente. Eu muito amplo, né? Eu tenho um leque muito amplo, né? Higiene, beleza. Então, assim, é bem diferente. Então, a gente, inclusive, tá mapeando como a gente quantifica esse impacto de competição indireta, né? Como isso afeta a gente. É muito mais pelo valor médio de desembolso, talvez. É um conjunto de análises, né? Se você for ver. Mas o cara eu vai acho lá que... e vai escolher o atributo do que ele quer dar de presente e quanto ele tem disposição de pagar. Mas eu acho que vai... Sim, mas se você acha que faz uma conjoint análise ali e coloca, sei lá, kits diferentes, coisas que são presenteáveis, né? Você pode ter uma infinidade ainda. Sim. Dependendo da camada, obviamente, social que você está conversando, e Cacau é muito democrática, tem presenteáveis para todos os níveis, é muito mais uma questão, acho que, de affordability mesmo ali. Tipo, sei lá, eu tenho kits até 50, eu tenho de 50 a 100, e quem eu atinjo, e aí você consegue fechar um pouco mais o leque de coisas que estão e que são presenteáveis dentro de um certo nível de disposição a pagar total. E você pode ter desembolso. Todos os níveis na loja. Que pode, exato, que é o que Cacau faz. Exatamente. De você ter
a acessibilidade ao teu produto, né? O que é muito importante de nós entendermos, né? Acho que assim, tudo começa por você se autoconhecer, ou seja, qual que é a estratégia da companhia. Que eu então, sempre falo. Conhece-te a ti mesmo, né? Exatamente. Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Então, uma vez que você entende qual que é o seu propósito, ou qual que é o negócio qual que é o objetivo do seu negócio, aí sim você começa a entender quais são as ocasiões em que eu consigo tocar essas pessoas, né? Então, muito se fala em conjoint, por exemplo, né? Mas, cara, qual que é a ocasião em que ele vai considerar presentear chocolate? Então, às vezes, hoje, você já tem opções de presentes na mesma faixa de desembolso de chocolate. Né? Então, o que faz ele escolher chocolate quando eu tenho os dois com preços muito similares, em detrimento de outra coisa? Então, a gente tem que entender muito o comportamento do consumidor. O que levou ele a escolher um ao invés do outro? Exato. E como que a gente pode usar preço, ou a gestão de preço, para poder fazer isso de uma maneira bem feita. Né? Então, é um desafio, acho que está para além do número do preço em si. Tá para entender o comportamento do consumidor mesmo. E aí envolve uma camada de, infinita de análises e inclusive de predisposição a pagar, consumo e etc. Né? Não, eu acho fantástica a oportunidade que você está tendo, né, dentro da Cacau, porque você tem toda a cadeia de fato, né, da informação, sem nenhum tipo de filtro, eu digo de filtro até no sentido de, não só do dado, né, que o dado é puro, mas de poder entrar numa das lojas, de fazer uma rota e de, no mesmo espaço, num shopping, você olhar tanto o comportamento de um consumidor que está indo no quiosque, como está indo numa loja normal, como na mega loja. Que a gente não falou da mega loja, que é uma coisa incrível, assim, que entrega uma experiência fantástica. Já muito alinhado, eu acho que esse conceito do Alê, né, de trazer um ambiente lúdico, parque, uma coisa gostosa de estar, tanto para tomar um café, como para realmente ir lá comprar alguma coisa, assim. Na Páscoa, eu me lembro que eu tive a oportunidade de entrar numa dessas mega lojas. Gente, assim, uma coisa absurda, assim, de diversão, assim, diferente de muita coisa que o mercado tem feito, né? Experiência, né? A gente fala da precificação pela experiência, eu vivo falando disso, né? Agregar valor. Eu acho que uma das grandes funções da mega loja é proporcionar para o cara uma experiência. Sim, total. Para que ele fala, talvez aquilo que ele está vivendo no momento cause a tal da experiência lúdica nele, que vai causar uma memória positiva, né? E cada vez que ele pegar um chocolate da Cacau Show, acho que remete para quando ele esteve na loja. Você acha que tem a ver essa correlação? Tem muito a ver, até porque eu vou contar uma história muito curiosa, porque você comentou de Páscoa, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, assim. A Páscoa, normalmente, em chocolate, os caras não esquecem nunca mesmo. Cara, foi impressionante. O cara sai de lá com os olhos desse tamanho. Cara, foi impressionante, assim, o Alê, a gente, né, a fábrica, né, a gente trabalha na sede, a sede também é a fábrica e tal. E a gente estava almoçando na Páscoa, e o helicóptero do Alê subindo e descendo. E era ele na TV, aí você olhava para a rodovia, porque a indústria é na rodovia, trânsito, assim, travou a rodovia porque tinha muita gente indo comprar. Uau. Assim, parecia um show, parecia um show. E onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus! Né? Então, assim, foi surreal, assim, de gente. E outra coisa que me marcou na Páscoa e que conecta muito com o que você falou, Wilson, é que tinha dinossauro dentro da loja, né? Dentro da Mega. Tipo um dinossauro, enfim. E alguns brinquedos para fazer a conexão com o parque. Então, meu sobrinho ficou, meu Deus, o que é isso? Para ele foi uma experiência muito marcante para ele, né? E imagina para uma criança que viveu essa experiência muito boa, positiva e ainda doce. E cria o vínculo da marca, né?
Cada vez que ele Exatamente. vê a marca agora, ele vai associar aquilo que ele viveu no momento. Exatamente. Tem algumas teorias que falam não só em neurociência, mas acesse a memória afetiva do seu consumidor, do seu cliente, você nunca mais vai sair de lá. Então, seja pro bem e pro mal também, né? Então, e o acessar a memória afetiva, o preço também acessa, obviamente, e os traumas causados por ele também, mas se você começa a acessar essa memória por diferentes vias neurológicas que a gente tem, como, por exemplo, você citou um exemplo aqui da Páscoa de vários elementos, que o seu sobrinho viu, teve contato com o visual, aquele impacto visual, o cheiro do chocolate, então acessa, fica ali na tua memória olfativa, fez um registro. É como se a marca fosse carimbando registros no nosso cérebro. E quanto mais carimbos ela coloca na memória efetiva, lá na área límbica, né? Mais você ocupa essa memória. Então, eu acho que a estratégia do Ale envolvendo todo esse ambiente, esse ecossistema da felicidade, é para carimbar em várias áreas do cérebro. E no fim do dia, o preço fica, obviamente, não fica irrelevante, claro, ainda é um fator de decisão. Mas talvez ele fique em segundo plano. Ele fica em segundo plano, que é assim, ok, mas o preço é uma variável importante e a depender do negócio hotel, do negócio entretenimento, seja um pouco mais ou menos, mas eu tenho certeza que para chocolate, com certeza, não é. É aquela clássica imagem que a gente tem de reação das pessoas ao ver o nosso preço, o seu preço, né? Então, ela não tem que estar muito feliz ou muito triste, ela tem que aceitar. Né? Então, a partir do momento que ela aceita o seu preço e você tem um monte de aparatos que te ajuda, né, e reforça a sua proposta de valor, isso fica mais fácil, né? De certa maneira, ainda mais num ambiente em que a estratégia é omnicanal, então isso é super público, então a estratégia da Cacau é omnicanal e eu tenho preço basicamente para poder atender todos esses canais. Né? Então eu tenho pouca ou quase nenhuma diferenciação de preço entre esses canais. Então como é que eu faço isso, sendo que eu tenho perfis, classes sociais distintas, totalmente interesses distintos, totalmente diferentes. Momentos de compra diferentes. Momentos de compras diferentes. Então a gente busca trabalhar muito ocasião, busca trabalhar muito gestão de portfólio. Isso é o que faz com que a gente tenha flexibilidade quando a gente vai ter diferentes price points, né? E como é que você trabalha com promoção? Por exemplo, tem... que a gente vai lá na loja, que eu sou um consumidor, né? Você vai lá na loja, não, hoje está em promoção a trufa, hoje está em promoção... Né? Qual que é o racional por trás disso? Né? Como que você escolhe o produto e como que você principalmente verifica se a promoção foi eficaz ou não? Hoje a gente trabalha com pouca promoção. Então, se a gente for pegar um Boticário da vida, por exemplo, se você for analisar a quantidade de promoções que o Boticário pode ter dentro de uma loja, às vezes são 70 promoções que o cara tem. Né? A gente não. Então, eu busco ser bastante cauteloso quando a gente vai falar de promoção, porque ela precisa ter um propósito. Né? Por quê, né? O porquê. Então, por que eu vou fazer isso? Né? Alguns dias eu me peguei numa discussão em que, basicamente, a minha diretora viu um movimento do mercado e falou, cara, a gente precisa fazer. Aí eu, por quê? Porque a gente precisa, né? Eles estão fazendo, então a gente precisa fazer também. Eu falei, não, vem comigo. Olha, se a gente não tem uma estratégia ou um porquê muito bem definido, não faz muito sentido. Então, o que significa isso? Eu vou ganhar share? Eu quero ganhar share? Eu quero visibilidade? Eu quero acelerar o giro ou resolver alguma questão de estoque? Né? Para fazer isso, quanto é o meu investimento? Exato. Custa muito? Custa pouco? Em uma categoria /produto que é sensível a preço? Porque se eu fizer promoção em algum item que talvez não tenha tanta sensibilidade, eu só estou rasgando dinheiro. Né? Então, acho que começa daí. O porquê.
né? E aí, respondendo a sua pergunta também da segunda fase, né? Uma vez que a gente entende os porquês, como que é a execução disso, né? Então, a gente tem 4.500 lojas. Então, eu vou fazer uma promoção, já que a nossa estratégia é omnicanal, vou fazer uma promoção para o Brasil inteiro? Ou não? Ou nas promoções eu brinco e segmento? Hoje, nas promoções eu brinco. Né? Então, eventualmente, a gente faz promoção mais regionalizada, etc. E aí depende do padrão de consumo de cada região. Inclusive porque, né, a gente está avaliando para futuro, né, se faz sentido a gente manter essa estratégia. Né? Uma vez que nós temos vários Brasis dentro do mesmo Brasil, né, digamos assim. Então, acho que passa por aí. Né? Passa primeiro por entender, depois quantificar o valor de investimento, e uma vez que hoje a gente tem esse processo bem definido, as promoções que fazemos são muito efetivas, assim, com um ROI muito, muito bom, muito bom. Boa. O que a gente vê, aquilo que a gente está discutindo na parte da manhã, o cara quer a promoção, né? O cara fala, não, o cara só quer promoção, quer baixar preço, quer não sei o que, quer não sei o que lá. Cara, ninguém pede nada à toa, né? Então, se pediu, vamos entender o que está acontecendo mas vamos calcular o retorno disso, né? Qual que é o período que você usa para calcular, né? Porque a promoção a gente sabe que outro ponto, né? A promoção tem que ter começo, meio e fim, né? Como que você chega nesse período, né? E quanto de dados, né? Você que é um cara de analytics, né? Você considera uma amostra boa para a gente calcular um resultado de promoção? Olha, depende. Sempre. A melhor resposta é sempre depende. A resposta básica é depende, mas geralmente, em grandes linhas, né, a gente olha uma série histórica de pelo menos 24 meses. Tá. Né, pra gente entender, porque eventualmente a gente já fez alguma coisa similar antes, ao longo do tempo. Né? A partir dessa série histórica, a gente encontra os níveis de elasticidade do produto, né, o fator mágico ali de elasticidade minimamente. Preço e né? volume? Exatamente. E aí a partir disso, né, a gente determina se com o price point correto ou na execução desse preço, qual que é a janela ou aceleração que eu vou ter para frente. Então, se eu tenho um exemplo, se eu tenho um consumo histórico de 10 vendas de unidades por dia, por exemplo, de determinado produto, eu vou promocionar e eu sei que eu promocionando provavelmente essa quantidade vai dobrar ou vai triplicar, então provavelmente eu vou ter no dia seguinte que eu fizer essa promoção, no dia que eu fizer essa promoção, sei lá, um produto que era 10, vendendo 30. Então eu olho o nível de estoque que eu tenho tanto na loja quanto dentro da minha fábrica e vejo qual que é o período ideal, considerando também os eventos passados, né? Porque também a promoção ela perde efetividade. Então ela dá um pico, depois ela tende a reduzir. Mas em geral a gente olha dessa maneira para poder definir qual seria o tempo que a gente vai fazer vai promocionar um produto ou vai fazer uma ação específica. Para ver se deu certo ou não. Para ver se deu certo ou não. Aí beleza, quando a gente faz, a gente tem esse set baseline e aí depois disso a gente acompanha. Já aconteceu de você fazer uma promoção, fez uma rebaixa e aí você viu que o negócio aumentou assustadoramente, e você fala, pô, o que você considerou, falou, não, esse aqui é meu price point daqui em diante, não? Cara, olha, logo quando eu cheguei, tem uma categoria nova, né, que é de biscoito, uma das categorias que você uma delícia, experimentou. Daqui vem numa... Isso é hora de você falar um negócio desse? Não dá. Bom, Sim, biscoitinho amanteigado. E é inclusive a minha categoria favorita, assim, predileta. Logo quando eu cheguei... Biscoito. Assim, finos, os biscoitos finos. Porque sim. Biscoito commodity, meu amigo. Sim. Assim, uma delícia, né? Uma delícia. E logo quando eu cheguei, a gente tinha uma dúvida sobre qual é o preço que a gente praticava. Então a gente selecionou uma região, praça espelho e tal, e a gente, através dos dados históricos, a gente viu qual que seria, a gente simulou cada ponto de preço, né, e a gente viu qual que seria, baseado nos dados que a gente tinha, qual que seria o preço ideal. Né, e a gente, vamos testar. Então vamos ver se é isso mesmo. Né, porque também
quando a gente encontrou o preço ideal, tinha alguns efeitos de mídia. Então a minha dúvida era, será que isso aqui é o fator da elasticidade mesmo, é o preço? Ou eu tem tenho efeito mídia empurrando isso, né? Então vamos testar quietinho, em uma praça, sem efeito de mídia, sem nada. Testamos, se confirmou. A partir disso a gente, então tá bom, então esse é o preço. A gente colocou o preço e monitorou. Ficou muito rente, muito parecido com a projeção. Então, olha, vimos o preço. Então, neste caso específico, sim, foi super positivo. Já tem o efeito oposto. Tem um efeito que tem um dos produtos que a gente estava acostumado já a fazer um determinado preço e uma estratégia de ancoragem, basicamente, né? Então, o meu preço é, sei lá, 30, mas eu vou fazer alguma contrapartida aqui e você vai ter um benefício. Eu entendia isso como uma promoção. Uma promoção, sei lá, não fixa, deixa de ser, né? mas como se fosse uma promoção eterna lá. Será que faz sentido? Vou tirar isso para ver o que vai dar. Cara, tirei, passou um tempo e não voltava, não girava. Eu falei, ou eu vou ter que encontrar uma região que aguente ficar com isso parado para eu entender quando volta e se volta, ou eu dou um passo para trás. Nesse caso eu dei um passo para trás. Aí eu tô tentando achar essa região para poder ver se faz sentido, mas tem um produto e uma categoria específica que a gente tá, por exemplo, eu não sei qual que é o pricing point correto dela, entendeu? Tá testando. A gente tá testando. Mas é a melhor coisa a fazer, né? Fazer pequenos testes, ali com todo o risco calculado também. Acho que é a melhor coisa de você tentar achar ali. E tem um fator muito relevante na parte varejo da Cacau, né, dessa indústria que eu tô, que nos outros negócios não acontecia, que é o fator de execução. Né? Então uma coisa é você desenhar estratégia, nossa, tá lindo, maravilhoso no gráfico, na curva do preço e tal. Quando você bota para executar, cara, aí a etiqueta que não aí você funciona. fala, no papel deu tudo certinho, né? Então, assim, tem um fator de execução muito forte. Então, e aí, trade marketing é super estratégico nessa implementação de execução da estratégia, né? Então, acho que para esse caso que especificamente que a gente está tentando entender, tem um fator de execução. Bom. Então, eu fui algumas vezes na loja e entendi. E eu costumo ir na loja e observar sem interferir. Ir para assistir, sabe? O cara ficou algum tempo parado. É a raiz mesmo, né? Tem softwares que fazem isso. A gente participou da Latam Retail Show recentemente, que a gente colocou em parceria com alguns softwares que monitoram quanto tempo a pessoa olhou para determinado produto, ficou parado na prateleira. Olha só, né? o eye tracking, né? Eles chamam de eye tracking. Exatamente. Mas eu sou o modo raiz. Eu mesmo vou e fico vendo. Mas, Lu, você chega lá na casinha do franqueado, na loja, você falou, oi, tudo bem? Eu sou lá da Matriz e eu vim aqui beber um pouco da vida real. Posso ficar quietinho num canto? Ela vem aqui testar seu chocolate. Posso experimentar alguns? Você faz isso aí você curioso. fica ali como... Isso é curioso, porque assim, geralmente quando eu vou, não aviso. Então eu vou como Vai em loco consumidor, mesmo? Vou em loco como consumidor. Só que também tem as situações em que eu vou para conhecer a rede, o franqueado. Sim. Então eu fiz tava até conversando com a Ana, né, com você, que logo quando eu decidi fazer esse roteiro, né, mas eu tava perguntando se valia a pena, como que eu deveria fazer, como eu deveria abordar. Mas eu fiz eu viajei o Brasil inteiro. Fiz meio que um roadmap aí. Para conhecer as diferentes características e conhecer os diferentes franqueados, porque ele opera isso. Né? Então, muitas das vezes tem um sentimento dele envolvido na execução da estratégia. É o ganha-pão dele, né? Exatamente. Muitas vezes. Exatamente. E uma responsabilidade também muito grande, né? Porque o que a gente faz influencia no ganho do cara. Exatamente. Né? E ele sobrevive disso, né? Exato. Então, assim, eu costumo fazer os dois. Em uma dessas vezes que eu fui visitar um dos franqueados, antes de eu ter a conversa com ele, eu rodei as lojas dele. Tá. Aí eu cheguei com ele me mandou um WhatsApp. Você já tá aqui? Aí eu acho que alguma das meninas mandou mensagem, não, uma das meninas das lojas, porque geralmente eu fico olhando, tal, olho. Depois eu me apresento. Eu falo, sou da Cacau,
tal, tô olhando um pouquinho aqui e faço algumas perguntas para as meninas, né? E aí ele falou, ué, será que é fraude? Será que é alguém tentando se passar por alguém da Cacau? Mas já aconteceu, assim, já aconteceu de eu estar na loja, inclusive, e aí chegar... 2 carros de polícia. Não, chegar cliente, assim, né? E aí o franqueado aproveita para me sacanear um pouquinho também. Pede pra você atender. Falei, esse é o cara do desconto. Ele fala, cara, ó, o que você acha do preço pro cliente? E eu do lado aqui, assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Mas você já escutou coisas assim, tipo, ai, caro? Acho Olha, que não, né? Então, já teve situações em que a pessoa, olha, é um pouquinho salgado, mas ela pega e leva. Então, né, depende também, né? Ela tá falando de um produto que é um pistache, que cara, tem uma diferenciação de valor muito relevante. Você vê e não tem na prateleira. É um dos produtos de posicionamento que tem um preço maior versus um produto tradicional. A pessoa geralmente olha, se ela for perguntada diretamente, ela vai falar que tem um preço mais elevado, mas geralmente ela leva. E aí esse é um fator legal que vocês falaram que dá para aproveitar nesse gancho, né? Que é de pergunta direta de preço. Sim. Eu busco evitar a qualquer custo esse tipo de pergunta, porque se alguém me perguntar, eu vou falar o óbvio, né? Eu vou falar, mesmo que eu acho que é barato, eu vou falar que é caro, né? Provavelmente instinto. É meio instinto. Então, eu acho que você mencionou conjoint, né? O método de conjoint é justamente o trade-off. Então, Exato. O que eu consigo valorar, inclusive, o meu preço, quando eu não pergunto do meu preço diretamente, entendeu? Sim. Então, É porque o cara compra o benefício, né? Ele não compra o produto. Ele compra Exatamente. aquilo que o produto vai proporcionar para ele, né? Exatamente. E eu acho que também o público de Cacau, ele não é aquele público que ele é regateiro de preço, né? Porque o cara já vai lá esperando, ele sabe mais ou menos o que ele vai achar, né? Então eu acho que diferente do cara que vai comprar um chocolate do supermercado, por exemplo, né? Eu acho que tem tanta ocasião de consumo, e eu acho que a Cacau tem uma característica para alguns produtos tão marcante e também tem produtos que só ela tem, que não tem na prateleira do mercado, trufas, por exemplo, tem. Que são... Que cobrem uma necessidade ali imediata de comer um docinho, depois do almoço você come uma trufa para beber um café. E também tem as barras que poderia concorrer com barras mais, enfim, de preços mais elevados que estão na prateleira, mas cobre tanto esse range que é isso, assim, tem um portfólio que vai de A a Z mesmo, né? É muito bom. Assim, basicamente, trabalhar o portfólio faz com que a pessoa que pensa num tablete de R$29 e pensa num tablete de R$29 como um valor a ser desembolsado um pouco mais alto, ela também encontre opções de tablete de 14, de R$10. Inclusive com preços similares ao que se ele fosse muito parecidos, né? E com uma diferenciação de qualidade absurda, né? Eu, por exemplo, não era do chocolate, mas entrando na indústria da Cacau, eu tive a chance de fazer um curso com um dos melhores chocolatiers assim, do Brasil. Como é que chama? Chocolatier. Ai, que chique. Cara, eu comecei a prestar atenção e a perceber a diferença de um chocolate com boa qualidade e de um chocolate igual café, né? Exatamente, por aí. O grão do cacau, ele é um parentaço do grão do café. E até o processo dele é muito similar, né? De secagem, né? Então, colheita, secagem, fica naquelas coisas fechadinhas para secar, a qualidade da torra. Então, você tem todo um processo... São grãos enjoados, assim, viu? Vinho também. Vinho E vem cá, você falou que a Cacau é uma holding, onde a gente tem vários modelos de negócios diferentes, né? Você é responsável pela precificação da holding, ou seja, as outras áreas que têm precificação também caem na tua mão? Olha, eu estou segurando um pouco essa emoção. Mas deveria. Deveria, mas como a área é muito nova e o negócio da Cacau é gigante, a gente está estruturando a área
né? Então a gente tá no comecinho, tá dando super certo, Nossa, né? Tô bom. muito feliz. Então a ansiedade, inclusive, do Ale e dos outros negócios em Quando que ter você vai? quando que você vai fazer pra gente também é muito grande, né? E assim, eu costumo pensar em que a execução, a estratégia de preço, ela tem que estar pautada em 3 pilares principais, tá? E tem outras coisas Sim. também, mas basicamente pessoas, processos e depois tecnologia, né? E aí, para eu fazer esse desafio para os outros negócios também, eu preciso de um time mais estruturado, Mais robusto, né? né? Mais robusto também, porque são negócios completamente Muito diferentes. diferente. Nossa. Completamente diferentes. Então, eu precificar RGM puro, precificar hotel, Total. precificar parque, agora precificar varejo, produto físico, é muito diferente. Então, como é que eu vou fazer esses negócios convergirem? Sem contar que no próprio varejo você tem a granularidade que você mencionou, né? Cada estado é como se fosse um país diferente, né? Exatamente, com portfólios, intenções de compras diferentes. Então, existe um desafio para a gente poder chegar lá. Existe uma intenção e ansiedade muito forte, mas eu estou buscando controlar essa Mas você emoção. tá super certo, assim, no pace, né? Porque eu acho que é aquilo que a gente já conversou algumas vezes, né? Assim, mostrar os ganhos e ter essa tranquilidade. Eu acho que mais do que ter, é passar tranquilidade para alta gestão, que o trabalho ele está sendo bem feito e as conquistas estão sendo consolidadas, sabe? Você está colocando um tijolinho por vez, mas aquele tijolinho está ancorado numa boa fundação. Que, poxa, se de repente cair metade da parede, não vai cair o resto, ou a fundação tá lá para você fazer rapidamente a subida da parede se precisar. Então, é isso. Acho que a ansiedade do C-Level vem quando... E eu acho ótimo, porque tá vendo que o trabalho está sendo bem feito. Que, poxa, acertaram na contratação, colocaram uma pessoa séria, madura, que leva o negócio a sério, que tá com vontade de fazer acontecer. Mas, gente, calma também, que para mim como profissional seria ótimo, mas eu também preciso dizer, né, que ainda não está pronto. É uma jornada, né? Exato. É uma jornada. E tem que consolidar, né, primeiro o que tem sido construído para poder depois até pedir outros recursos, ferramentas. Eu acho que mostra uma maturidade tão grande, né, quando você fala... Porque eu vejo muita ansiedade de quem chega nas empresas e tal, para sentar numa cadeira de praia. Não, eu preciso de gente, preciso de ferramenta, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Tá, mas calma, o que você vai fazer com tudo isso? Porque é aquilo, né? Uma vez que a empresa te deu a grana e te deu para comprar, agora, assim, te vira negão, entendeu? Você pediu, agora você dá seus pulos para me dar o resultado. Então tem que ter também seriedade até para isso, né? Para você ir colocando os pequenos ganhos, mostrando que você está crescendo consciente com o dinheiro da empresa, inclusive, né? Exato. Porque é dinheiro da empresa que está envolvido. E a gente está numa área muito, muito boa nesse aspecto, porque é uma área de receita. Então, o que a gente faz gera receita, o que a gente faz mexe no ponteiro muito rápido. Então, é até muito sexy você tentar... Nossa, eu tô numa área que gera receita, então, investe aqui que vai. Então, a gente vive essa dualidade, né? E o que me ajuda nesse negócio da Cacau como um todo é que os negócios de hotel e parque, eles estão no início. Então, como o início de pricing. Então, eu consigo pensar em paralelo, né, junto da alta liderança. Ó, vamos pensar um pouco lá na frente. Como a gente quer estruturar isso lá na frente, enquanto a gente constrói o hoje aqui, né? Então, acho que é assim que a gente está buscando construir, e claro, com muita ajuda da Aninha, do Wilson, de várias pessoas, assim, eu tô acessando muita gente para a gente poder fazer isso de uma maneira muito bem estruturada e deixar realmente um legado, assim como o Ale deixou o legado dele e tá deixando esse legado na vida de muita gente. Né? E você já sabe, pelas cabeçadas que você deu na implementação, o que deu certo e o que não deu. Então você já aprendeu dos dois lados, né? Então a hora que você for fazer não é transferência, porque você vai continuar cuidando, mas a hora que você for agregar mais um negócio, você já tem todo o aprendizado que você teve nesse período, né, cara? Então talvez você consiga tracionar mais rápido pelo aprendizado que você teve, né? E isso é muito legal, cara, porque essa categoria de
vamos chamar de comida, né? De alimentos e tal, é muito nervosa, porque você fala direto com o cara que está comprando o teu produto, e é tipo o ator que faz teatro, saca? A resposta é imediata. Então, se qualquer coisa errada que você faz, vai afetar a tua receita. Exatamente, Então, exatamente. os pontos que você eventualmente sofreu nesse começo de jornada, você consegue mitigar de alguma maneira nos próximos negócios que você encampar. Exatamente. Aproveitando essa dificuldade do mercado no consumidor, você falou que você viajou o Brasil todo, né? Uhum. E como é que é, cara? Porque assim, a gente sabe que a disposição de pagar de cada estado ela é bem diferente, né? Se você pega Sul, Sudeste contra Norte e Nordeste, você vê, além da taxa tributária, que eu nem vou colocar isso aqui, isso é até um tema para a gente convidar alguém à parte para falar sobre isso. Como é que é? Como que você gerencia essa temperatura de preço diferente entre os estados? Tem um negócio da distribuição numérica e ponderada também que a gente tem que jogar dentro dessa avaliação, né? Então, a gente primeiro precisa entender qual que é o nosso impacto dentro daquela região. Acho que uma parte legal de trabalhar na Cacau e nesse negócio é que a gente comanda o preço. E assim, dentro do índice de preço que a gente tem, é algo que eu já percebi, né? Nós não temos o posicionamento de preço premium dentro desse segmento, né? Então, como que um negócio que não tem o posicionamento de preço premium controla o preço? É uma boa pergunta. Você entendeu? Então, assim, a gente começa a entender nosso impacto dentro da região, começa a entender os possíveis competidores que temos, né? E aí, a partir disso, a gente começa a brincar um pouco com o preço e também entender o consumidor, né? Porque uma coisa beleza, olhei tudo isso, olhei esse mapa, olhei qual que é a minha relevância e qual que é o meu peso dentro daquela região, já olhei tributação e etc. Tal. E aí, o meu consumidor, ele está disposto, ele tem esse bolso? Então, eu começo também a olhar indicadores socioeconômicos daquela região. Bacana. Né, para poder compor esse PIB, renda per capita. Esse modelo de decisão, né? Então, hoje ele funciona assim. E como eu estou aprendendo e a minha equipe está aprendendo junto do negócio, a gente começa a fazer muita pesquisa, né? Porque não basta só um modelo dizer o que teoricamente a gente tem que praticar, né? Às vezes o modelo não resolve nada, ele te dá um negócio que dá um nó na tua cabeça. Né? Te dá Você fala, beleza, mas eu vou por aqui. Exato. Então, isso também é um trabalho conjunto com pessoas que construíram a Cacau como ela é hoje, né? Então, eu escuto o consumidor, escuto a área de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí a gente tenta fazer essa junção com os dados que a gente captura, né? Aí sim a gente toma a decisão sobre o que fazer. Bacana. Porque não existe aquela história de um preço só vale para todo mundo, né? Exato. Ainda mais onde você vende direto para o consumidor final. Exato. Não... Esse é o grande desafio e esse é o que é o que motiva para a gente se mexer aí nos próximos meses, né? Gente, acho que o tempo passou muito rápido. A gente está aqui nesse bate-papo super agradável e aprendendo muito sobre mercado varejista / indústria, né? O Lucas está sendo super coração aberto aqui com a gente e com você. Mas infelizmente eu tenho que dizer que a gente tem que chegar, tudo acaba, né? Tudo tem seu fim e a gente queria muito te agradecer, Lucas. Até a pergunta final. Pergunta final. Pensa no seguinte, o cara tá chegando, vai colocar a busanfa dele na cadeira na segunda-feira, depois de ter visto o seu episódio. Então você fala aqui na Lente da Verdade qual é a dica que você daria para ele que ele pode implementar na segunda-feira. Olha, a dica que eu dou é basicamente o que eu vivo. Estuda muito, se atualiza muito, porque o mercado de pricing ele está crescendo e tem um podcast agora e as coisas andam muito rápido. Então, estuda e implementa, né? E testa e usa o TBC.
Acho que é a minha principal dica, o que eu falo para a equipe também. Usa o TBC. Muito bom. Tá. É isso TBC, vamos falar, né? Fala você. Tira, né? Ela quer ser educada, mas eu sou mal educado. Eu sou mal educado da equipe. Tira a bunda da cadeira e vai lá no ponto ver o que está acontecendo. Vai lá na frente, faz rota com a tua equipe para você entender o que é valor para o teu cliente. E para entender também as dores da área comercial para que a gente possa ajudar. Porque eu acredito muito que Price é uma área que precisa ajudar a equipe comercial para no fim a gente poder vender para gerar receita e gerar resultado, que é aquilo que a gente mais precisa. O que o nosso amigo ouvinte, telespectador, enfim, tem que fazer? Tem que dar aquele like maroto, né? Seguir a gente nas redes, né? Deixar aí um comentário falando aí como é que é o teu negócio versus aqui o negócio do que você ouviu do Lucas, quais são as similaridades, quais são os desafios. E, poxa, ajuda a gente a espalhar aí esse conteúdo para mais gente, que tenho certeza que vai impactar e vai ser bom para todo mundo. As mídias do Lucas vão estar aqui embaixo, então, quiser trocar ideia com ele de maneira mais aprofundada, esse moleque é genial, vale a pena conversar com ele. E faz com que um conteúdo sensacional que nem esse chega para mais gente. Vamos ajudar a comunidade de pricing a crescer. O próprio Lucas falou aqui que a comunidade está crescendo e tudo mais, por conta de pessoas que estudam, por conta de pessoas que se esforçam, e vamos fazer com que esse conteúdo chegue para mais gente e ajuda a gente manter esse canal vivo. É isso aí. Valeu. Lucas, valeu. Muito obrigado, Obrigada, velho. Lu. Obrigada a você. Você! Beijo. Salva de palmas.